Vou usar um termogênico no bulk e aí aquela gordura que eu ia ganhar, ele freia. Melhor do que isso, vou trabalhar com uma dieta normocalórica ou com leve superávit, vou usar o termogênico para dar o nutriente para o meu corpo crescer e o termogênico para queimar um pouco de calorias e conseguir crescer perdendo gordura corporal. Vamos discutir essas estratégias hoje de termogênico em bulk e quais vantagens eu vou ter com isso. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Olha só, quando a gente vai fazer uma dieta para ganho de peso, na verdade a gente não precisa de superávit calórico. Você entendeu isso mal porque as pessoas resumem para você. O que você precisa é um balanço de nitrogênio positivo. Por isso que algumas pessoas ganham massa muscular em déficit calórico, os iniciantes, os que estão usando esteroides anabolizantes, não é? Agora, como é que eu consigo isso natural? Vamos explicar. Quando você fala de um balanço de nitrogênio positivo, 1 grama de nitrogênio, você vai precisar de mais ou menos 20 a 25 gramas de proteína. Só que não adianta você comer proteína se o seu corpo não incorporar ela. E para incorporar ela, isso gasta calorias. Claro, gasta energia. É um processo do seu corpo. Tudo no seu corpo tem uma continha no final, nada de graça. A prostituição fisiológica. Aí, o que vai acontecer? Para você fixar essas 20, 25 gramas de proteína, você vai precisar de mais ou menos umas 200 calorias de fontes energéticas, não proteicas, porque a proteína vai ser usada para isso. E quais são elas? Gordura e carboidrato. Outras coisas podem influenciar nesse nitrogênio positivo, que é o processo de anabolismo, de ganho de massa muscular? Sim. Por exemplo, o estado hormonal. Então, o estado hormonal com mais testosterona, com mais insulina, ele vai ser muito mais fácil de conseguir o balanço de nitrogênio positivo. Por isso que usar esteroide anabolizante te ajuda no ganho de massa muscular, mesmo com uma dieta errada. Entendeu? Porque você tem um fator e tem outro fator. Só que esse fator está arrombante. Então o outro pode estar desarrombante, mas fica um pelo outro. Claro que você não vai extrair o melhor, não é a melhor estratégia, mas eu estou só comentando aqui. Beleza, Leandrão. Então eu preciso de proteína para crescer, carboidrato e gordura. Se eu limitar o carboidrato e a gordura, automaticamente o meu ganho de massa muscular fica limitado. Exatamente. Mas o que eu estou discutindo é o seguinte, eu vou mandar o que eu preciso para o meu corpo, eu vou colocar ele então em superávit calórico, porque eu já não sou mais iniciante. Leandro Twin já fez vídeo sobre iniciante aqui no canal? Já, pessoal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema, vocês vão encontrar um vídeo meu aqui no canal. Fico vendo várias perguntas que já tem vídeo aqui. Lembra de procurar. Se tiver uma sugestão de tema, não esqueça de deixar nos comentários. É importante também se você não achar. E aí, você não é iniciante mais, você é intermediário, você é avançado, você não está usando esteroide anabolizante, beleza? Então, da onde que a gente vai precisar desse balanço de nitrogênio positivo? Da parte de nutrientes e de um treinamento eficiente, porque o treino sinaliza, que é outra via para que aconteça o balanço de nitrogênio também mais fácil. Por isso que o iniciante, mesmo natural, ele consegue ganhar massa muscular. Por quê? Porque a sinalização é tão forte do treino que mesmo sem nutrientes ele ainda ganha alguma coisa. Mesmo sem um aporte hormonal gigantesco, ele ainda ganha alguma coisa. Mas isso fica por um período, infelizmente, muito pequeno. Ok, beleza, Leandrão. Então vou mandar todos os nutrientes. Só que o que acontece é que se você entendeu de matemática, quando você faz um superávit calórico, quando você come mais calorias do que o que você gasta, o que acontece? Você ganha gordura também. Por quê? Porque o superávit calórico, ele é lipogênico. Lipogordura, gênico, geração. Geração de gordura, acúmulo de gordura, ganho de gordura. É isso que vai acontecer quando você aumenta a caloria da sua dieta. Então, o que eu vou fazer? Agora sim, que você já tem toda essa base, eu vou colocar um termogênico. Termo, calor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. E aí, se eu coloquei 300, 400 calorias, eu vou reduzir isso um pouco com o termogênico e aí eu vou crescer seco, ou vou até crescer perdendo gordura corporal se eu fizer um ajuste muito fino. É verdade? Pessoal, quanto que gasta um termogênico? Vocês já pararam para pensar isso? Porque às vezes a gente vai tomando as coisas, eu mesmo demorei anos para chegar nesse questionamento, que é um questionamento. Eu falei, nossa, mas 420 miligramas de cafeína, quantas calorias pode gastar isso? Vocês têm uma ideia? Claro, o corpo do homem, da mulher, quem é sensível, quem não é,
Mas mais ou menos falando, com 420 miligramas de cafeína, você vai gastar umas 100 calorias. Pô, Leandrão, 100 calorias deixa de comer uma banana. Nem compensa usar. Pois é, às vezes não compensa usar o termogênico. Pô, mas por que ele é tão bom? Por que a galera gosta tanto? Quem está em alto nível, em alto rendimento, qualquer coisa ajuda. 100 calorias é bem-vindo. Mas os benefícios dele vão ser mais periféricos, como por exemplo, aumento da disposição. Com mais disposição, quando você está com carbo baixo, você rende melhor no aeróbico. Pô, isso aí faz diferença pra caramba. Ele aumenta realmente o gasto energético. 100 calorias quando você já está comendo 1.500 e não quer reduzir 100, pô, faz diferença. Pô, ele reduz o apetite. Vou tomar uma cafeína agora, ó, fico de boa. Aderência à dieta, resultados. Agora no bulk, você quer perder o apetite? Não. Normalmente não, pelo menos. Né? Você está comendo bem, na verdade às vezes até falta apetite. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele para queimar 100 calorias. Você vai continuar em superávit calórico. Ah, mas eu vou ficar num superávit calórico menor, porque eu fiz de 500 calorias e agora caiu para 400. Eu vou usar 420 no dia, que eu sou louco mesmo. 840, dane-se a recomendação da Anvisa e da OMS. Eu sou menino serelé. Legal. Você vai usar, vai queimar 200 calorias na média, tá? Passou de 500 para 300. Você vai ganhar gordura. Não, mas eu vou ganhar menos. Mas você também vai ganhar menos massa muscular. Porque o superávit calórico, quanto maior ele é, mais massa muscular você ganha. Então quer dizer que se eu comer 2.000 calorias a mais, ao invés de 300 de superávit, eu vou ganhar mais massa muscular? Isso. Só que não compensa. Porque você vai ganhar muita gordura, na hora de perder essa gordura, você perde a massa muscular porque você vai ter que ficar mais tempo em cut. Então não compensa. Então nesse caso, se você quer crescer com qualidade, vale muito mais a pena, ao invés de você comer 500 de superávit, você colocar 150. Mas vai ganhar muito pouquinho isso. Mas o pouquinho que você ganhar vai ser com qualidade, do que você tirar isso com o termogênico. Leandrão, mas e o aumento dos treinos? Pô, vou treinar pesado pra caramba. Então, no bulk não é muito relevante, porque você já vai treinar bem, você já está com carboidrato bom. Então você vai chegar na academia bem, você vai render bem, você vai aumentar a carga, você vai treinar até a falha, você vai sentir pump, mas se eu tomar cafeína vai ser mais. Então, talvez uma, duas, né? Agora, se você começar a usar todo dia, o seu corpo acostuma, principalmente com o efeito de disposição. Aí acaba que fica igual de novo. Então a cafeína ou termogênico no bulk não vai te ajudar em nada. Não compensa. Ah não, Leandrão, mas que se dane, eu prefiro comer uma banana a mais, tomar uma cápsula de cafeína, ficar saturado, não render nada no treino, reduzir o apetite, mas que se dane. Tudo bem, é direito seu não entender nada e fazer tudo errado. Mas vamos assumir que você não se importe mesmo. Né? Vamos fazer uma coisa melhor. Ele me ajuda porque controla o meu apetite, né? E no bulk eu tenho muito, mesmo no bulk, né? Beleza. Eu vou ali treinar mais ou menos pesado, às vezes aumenta um pouquinho, mas tudo bem, eu vou mandar mesmo assim. E aí eu como um pouquinho a mais e gasto isso aí do termogênico, dá no mesmo e beleza. Ok, tudo bem. Só que você tem que lembrar que a sua vida não é 6 meses de bulk, ou 3 meses, ou 2 meses, não importa. A sua vida é em longo prazo. Quando você for entrar no cut, a cafeína, o termogênico, já não está funcionando bem. Já não está te dando disposição. Agora com o carbo baixo você se ferrou. Já não está tirando tanto o seu apetite. Agora você se ferrou, porque agora você ia precisar dela. Entendeu? Essas 100, 200 calorias a mais que eu conseguiria, talvez, usando um termogênico, agora ia ser muito útil. Agora você vai ter que reduzir a comida. Então você vai entrar mal no cut. Você já vai entrar com um passo para trás. Então, galera, não compensa usar termogênico no bulk. Você não vai crescer seco por causa disso. Você tampouco vai crescer perdendo gordura corporal. Meu metabolismo é 3.000, eu como 3.000, uso 2 cafeína 420, cai para 2.800. Então, aí você não ganha massa muscular, porque você terminou o dia em déficit. Não importa de onde veio esse déficit, se você gastou, se você... O déficit é o déficit. Então você vai emagrecer. Então não é legal. Aí não vai ser bulk, vai ser cut leve. Às vezes a gente quer uma fórmula mágica, um negócio legal, né? Você acha que eu também não quero? Você acha que eu não queria tomar 2 cafeína e crescer seco? Eu também queria, mas não é o que vai acontecer. Só que também é o seguinte, pessoal. Dá para crescer seco, Leandrão? Olha, se você entende que seco é o mais seco possível, dá sim. E eu fiz um vídeo sobre isso, e tá aqui no canal. Como crescer seco naturalmente. Porque você fala, é só tomar esteroide. Não, sem esteroide. Eu vou te deixar com esse vídeo para você ver as principais estratégias que eu uso com os meus alunos para que isso aconteça.